Vamos entender agora a largura das linhas espectrais. Quando uma fonte de luz emite radiação com um espectro contínuo, se nós passarmos essa radiação por algum espectrômetro, por exemplo, baseado em uma rede de difração ou um prisma, a gente observa esse espectro contínuo. Agora, se a mesma radiação passar através de uma nuvem de gás, nós já sabemos também que parte da luz vai ser absorvida. O quanto vai ser absorvido vai depender do tipo de átomos que nós temos nessa nuvem de gás. E aí, como resultado disso, nós temos o chamado espectro de absorção, que é o espectro contínuo, mas algumas linhas são removidas. Outro tipo de espectro é o espectro de emissão. Então, esse mesmo gás que absorveu radiação, ele vai, digamos, essa energia que foi absorvida pelos átomos, ela é reemitida com exatamente os mesmos comprimentos de onda que foram absorvidos aqui no espectro de absorção. Então, o que nós temos agora aqui é o chamado espectro de emissão. Então, esse é um espectro de linhas. Então, nós temos o espectro de linhas de absorção e o espectro de linhas de emissão. O detalhe é que essas linhas, elas têm uma certa largura. Elas não são linhas sem nenhuma espessura. Elas têm uma certa largura. E a gente pode entender um pouquinho. Então, o objetivo aqui desse vídeo é a gente entender o que vem a ser essa largura. Ou melhor, entender quais são as causas, algumas das causas da largura das linhas espectrais. Porque os espectros de absorção e emissão apresentam linhas largas. Então, nós temos três motivos principais. A chamada largura de linha natural, o alargamento colisional, colisões entre os átomos, né? E, finalmente, alargamento por efeito Doppler. O alargamento de linha natural é também chamado de alargamento espontâneo. O detalhe é que ele não depende da temperatura e ele é atribuído ao princípio da incerteza de Heisenberg. Então, o princípio da incerteza me diz que a incerteza na energia multiplicado pelo intervalo de tempo que eu tenho para medir essa energia é maior ou igual que H cortado sobre 2. Uma das consequências dessa equação é o fato de que a energia de um sistema não pode ser medida exatamente, a menos que a medida seja realizada durante um tempo infinito. Quando um átomo se encontra em um estado excitado, ele não permanece nesse estado indefinidamente, mas sofre transições sucessivas para estados de menor energia até chegar ao estado fundamental. O decaimento de um estado excitado é um processo estatístico. Nós podemos considerar o tempo médio de decaimento, que eu vou chamar de tau, como sendo o tempo de vida do estado excitado. Ele é, então, vamos considerar que ele é uma medida do tempo disponível para a gente determinar a energia do estado. Então, eu vou considerar que esse intervalo de tempo, ΔT, é o tempo de vida do estado excitado. Aí nós podemos dizer que a indeterminação na energia vai ser maior ou igual que H cortado sobre 2 tal. Eu vou remover esse fator meio do princípio da indeterminação. Por quê? Nós vimos que ΔE, o produto ΔE vezes ΔT é maior ou igual, ou na verdade ele vai ser igual a H cortado sobre 2, se por acaso nós temos um pacote de ondas gaussiano. Então era essa a consideração que nós fizemos. Eu mostrei um vídeo no vídeo em que eu introduzi o princípio da indeterminação de Heisenberg. Mas no caso aqui, o intervalo de tempo ΔT, ele é o tempo médio de vida de um estado excitado. Ele não tem nada a ver com um desvio padrão. Então, nós não temos por que acreditar que o produto de ΔE e ΔT
pode vir a ser igual a H cortado sobre 2. Não, ele com certeza vai ser bem maior. Tá? Então, nós só estamos interessados aqui, na verdade, na ordem de grandeza. Então, eu vou colocar, por simplicidade, né? Eu vou considerar aqui que o produto de ΔE por ΔT é maior ou igual a H cortado. E vamos considerar agora, vai ficar aqui a mesma coisa, vamos considerar agora que o tempo de vida de um estado excitado em uma transição atômica, ele é da ordem de aproximadamente 10 elevado a menos 8 segundos. Portanto, a indeterminação na energia de um estado vai ser maior ou igual. Então, agora é só a gente substituir o H cortado, que é 6,58 vezes 10 elevado a menos 16 elétron-volts vezes segundo, dividido por 10 elevado a menos 8. O que vai dar aproximadamente 10 elevado a menos 7 elétron-volts. Esta indeterminação na energia faz com que haja uma indeterminação no comprimento de onda dos fótons emitidos pelo átomo. No caso de transições para o estado fundamental, que tem uma energia perfeitamente determinada. Por quê? Porque o estado fundamental ele não sofre decaimento, né? Já não existe um nível de energia menor para ele decair. Então, o tempo de vida do estado fundamental é infinito. Portanto, a indeterminação da energia do estado fundamental é igual a zero. Consequentemente, a gente pode determinar aqui qual é a indeterminação percentual do comprimento de onda que vai ser emitido. Vamos supor que eu tenho uma transição de um estado com energia E para um estado com energia E0. Nessa transição vai ser emitido um fóton que tem energia Hc dividido por lambda. Onde eu sei que E tem uma indeterminação de 10 elevado a menos 7 elétron-volts. E o E0 não tem indeterminação alguma. Então, vamos agora diferenciar essa expressão aqui para encontrar uma expressão para o ΔE. Então, eu vou diferenciar essa expressão e eu vou obter que ela é aproximadamente, vamos lembrar, aliás, ela é exatamente menos Hc sobre lambda ao quadrado de lambda. Agora, se eu substituir o dE por um ΔE que não é mais infinitesimal, tá? Eu posso dizer que o ΔE é aproximadamente igual, dado por essa expressão aqui. Aliás, eu estou interessado no módulo da incerteza, né? Que é 10 elevado a sétimo. Então, o módulo da incerteza vai ser aproximadamente igual a Hc delta lambda sobre lambda ao quadrado. Também é um módulo. Combinando essas duas expressões aqui, então eu posso pegar ΔE dividido por E menos E0. Isso vai ser Hc delta lambda sobre lambda ao quadrado. E aí E menos E0 é Hc sobre lambda, né? Então vai ser lambda sobre Hc. Ou seja, a indeterminação na energia dividido pela diferença de energia entre os dois estados, que é, na verdade, a energia do fóton, né? O E menos E0. Isso aqui é igual a
delta lambda dividido por lambda. Então, essa expressão aqui me dá a indeterminação percentual que vai ter no comprimento de onda da radiação emitida em uma transição para o nível fundamental. Vamos lembrar aqui, nessa expressão, ΔE é da ordem de 10 elevado a menos 7 eletronvolts. Tá? E E menos E0 vai depender de qual é a diferença de energia, né? Qual é a energia dessa transição que está ocorrendo. E menos E0 é a energia do fóton, né? Tá bom? Então, o que isso aqui significa? Significa que cada vez que um átomo está emitindo radiação, como a emissão de radiação é um processo estatístico, o comprimento de onda dos fótons emitidos vai oscilar dentro dessa faixa percentual aqui. Outros dois processos que eu vou falar aqui são o alargamento colisional e o alargamento por efeito Doppler. No alargamento colisional, o que acontece? Nós temos um gás emitindo fótons, então os átomos desse gás estão em estados excitados. Quando eles colidem uns com os outros, o processo de decaimento para o estado fundamental pode ser acelerado devido a esse processo de colisão. Então, normalmente, eles poderiam levar, como no exemplo que a gente viu ainda há pouco, 10 elevado a menos 8 segundos. Seria o tempo de vida médio. Mas quando eles colidem uns com os outros, eles sofrem decaimento mais rápido. Né? Eu quero dizer, eles emitem mais rapidamente a energia que eles têm. E, portanto, o intervalo de tempo de existência desse estado excitado vai diminuir. Diminuindo o intervalo de tempo, vai aumentar a incerteza na energia. Porque a indeterminação, a incerteza na energia, ela é maior ou igual que H cortado dividido pela incerteza ou pelo intervalo de tempo disponível para realizar uma medida. Então, notem que se a temperatura do gás for praticamente zero absoluto, ele ainda vai ter a largura de linha natural, porque ele tem um tempo médio de vida em estados excitados. Mas ele vai ter somente a largura de linha natural, porque não vai haver energia cinética no gás para que ocorram as colisões. Agora, se o gás está a uma temperatura maior do que o zero absoluto, né? Uma temperatura absoluta maior, então isso significa, na verdade, em qualquer situação prática, porque a gente sabe que o zero absoluto ele é inatingível. Então, em qualquer temperatura maior, o que vai acontecer? Vai ocorrer o alargamento colisional. O alargamento colisional ele é bem maior do que o alargamento de linha natural. Porque vai diminuir esse intervalo de tempo devido às colisões. E nós temos outro tipo de alargamento, que é o alargamento por efeito Doppler. O que acontece? Imagine aqui que eu tenho átomos em um gás e aqui eu tenho o detector. Por exemplo, uma rede de difração para eu analisar o espectro. Alguns dos átomos desse gás podem estar se afastando do detector, outros vão estar se aproximando do detector, tá? E aí nós vamos ter uma alteração no comprimento de onda que é detectado da radiação emitida devido ao efeito Doppler. Exatamente como acontece, por exemplo, quando uma ambulância está se aproximando do observador. A gente observa que o som emitido pela sirene da ambulância ele é mais agudo, então diminui o comprimento de onda do que quando a ambulância está se afastando, em que aumenta o comprimento de onda. Então aqui nós temos a variação de comprimento de onda também da luz, pelo mesmo efeito. Tá? Então, se eu tiver um átomo emitindo e ele está se aproximando do detector, tá? Novamente, eu preciso ter temperatura maior do que zero. Tá? Se ele está se aproximando do detector, ele vai ter o comprimento de onda diminuído. E se ele está se afastando do detector, ele vai ter comprimento de onda da radiação emitida aumentado por efeito Doppler. Então, esse vai ser outro alargamento. Esses dois alargamentos, colisional e por efeito Doppler,
em geral, eles vão ser maiores do que o alargamento ou a largura de linha natural.